Marias, Joanas, Anas, Paulas, Brunas, Claras, Júlias, Alices, Antônias, Terezas, Dandaras, Sofias, Marinas, Luísas, Helenas, Luanas, Marcos, Mirelas, Gabriela, Floras, Politeia Podcast, protagonismo feminino. Houve época que não era de bom tom moças de família brincarem em carnaval de rua. Claro que essa história não iria ficar por isso mesmo. Foi então que nasceu, em 1920, o Bloco das Flores, e a mulherada caiu na folia. Foram 17 anos desfilando pelo Recife, até que um dia o bloco se recolheu. Se recolheu para ressurgir no ano de 2000. Hoje, o Bloco das Flores é patrimônio imaterial de Pernambuco e tem uma presidenta que não dorme em serviço, Zenaide Silva de Araújo, ou Zenaide Flores, a convidada de hoje do Politeia, o nosso podcast sobre protagonismo feminino. Dona Zenaide, que honra! Obrigada. Que prazer! O prazer é meu. Para começar, para a gente começar a esquentar aqui essa conversa, qual é o tamanho da responsabilidade e a emoção de presidir o primeiro bloco lírico de Pernambuco? Olha, é muito difícil a gente dizer o tamanho da emoção. Eu posso te dizer que, para mim, é uma satisfação muito grande, né? Eu chegar a ser presidente do Bloco das Flores. Porque antes, que eu era só componente, nunca passou pela minha cabeça. Cheguei a ser vice, junto com Jane Mirce, né? Jane era a presidente e a senhora vice. Era vice. Aí ela saiu e eu assumi. Quando foi isso? 2019. Que a senhora assumiu a presidência. Como é que começa a sua história com o Bloco das Flores? Antes mesmo da presidência, como é que começa a sua história? O bloco, a gente já falou aqui, foi fundado em 20, desfilou até 37 e ressurgiu no ano de 2000. Aí como é que é a sua relação, a sua história de amor com o Bloco das Flores? Eu fazia parte do coral do Sesc e conheci duas irmãs, Valdeci e Madalena. E, por coincidência, no carnaval, eu encontrei elas lá, né, no carnaval. Aí eu disse a ela: menina, vocês fazem parte de que bloco? Ela disse: do Flores. Eu disse: eu tenho a maior vontade de sair de desfilar. Ela disse: por isso não, vou levar você para a reunião. E a próxima reunião eu fui e estou até hoje. Tem 19 anos. A senhora já era foliã desde menina, desde mocinha? Eu sempre gostei, eu sempre gostei, entendeu? Eu fui criada, os meus pais permitiu que a gente brincasse. Ou carnaval, ou quadrilha, entendeu? Nós sempre gostamos, porque nós somos 9 mulheres, irmãs, e todas 9 gostam de brincar. Todas são foliãs? A mais sou eu. As outras não têm coragem porque diz que demora muito, é muito cansativo, mas eu não acho não, eu gosto. Quantos integrantes tem hoje o Bloco das Flores? Aproximadamente? Aproximadamente nós temos umas 47 a 48. A maioria de mulheres? Mulheres. Homens nós temos uns 6 mais ou menos. Mas a orquestra é masculina? Não, nós temos feminino também. Também. Dá muito trabalho? A senhora é uma presidenta que mantém ali todo mundo na rédea curta? Olha, Estela, mais ou menos, que tem que ser mais enérgica, né? Tem gente que diz que eu sou chata, que eu sou abusada. Mas é a maneira da gente, entendeu? Que é um grupo grande e cada um tem uma mentalidade e age diferente, né? Então a gente tem que ser um pouco mais enérgica para que as coisas vão fluindo, né? E a gente consiga sair e
satisfazer o público, né? Porque o público, não só o Flores, como qualquer um bloco, o público quer ver, né? Quer ver muito de perto. Agora, o Bloco das Flores, assim, já de muitos anos que eu acompanho, vejo o bloco desfilar, ele é um bloco muito aplaudido. Eu sempre acompanho ele ali no Recife Antigo. Ele é um bloco muito aplaudido e as pessoas se emocionam muito com a passagem do Bloco das Flores. Quando a senhora está ali, no calor dessa emoção, no calor dos aplausos do público, e que a senhora lembra que lá atrás, quando o bloco foi fundado, em 1920, as mulheres não eram bem-vindas ao carnaval de rua, algumas eram até interditadas, eram proibidas de brincar o carnaval. O que passa na sua cabeça? É muito difícil se imaginar voltar a 104 anos praticamente atrás, né? O que eu sei do bloco, eu sei que naquela época as mulheres eram muito presas dentro de casa, elas não tinham... Eu acho que nem a vaidade que a gente tem hoje, né? Eu tenho vaidade, eu sou vaidosa de dizer eu sou do Bloco das Flores. Uhum. Eu acho difícil, entendeu? Porque na época que saiu, foram com 100 mulheres, não é isso? Todas de branco. Quando saiu pela primeira vez. A primeira vez. Mas os maridos estavam acompanhando, era ali, olha. Elas não estavam sozinhas. E hoje a gente sai sozinha e os maridos não acompanham. É muito difícil. Quer dizer que é uma diferença muito grande. Quando ele surgiu, havia uma espécie de tutela masculina ainda. Isso, ainda. Quando a gente estava conversando agora há pouco aqui, ainda nos bastidores, a senhora falou assim, eu nem disse para os meus filhos que eu vinha para cá, eu não sou de ficar dizendo, eu vou para ali, eu vou para aqui, não. Eu vou e saio. É esse espírito de independência, de autonomia, de altivez, de alguma forma foi esse espírito que lhe colocou na presidência do Bloco das Flores? Pode ter sido, viu? Mas é porque eu sempre fui assim. Desde pequena? Desde pequena. E leva isso para o carnaval? Eu sempre fui, eu mesmo criança, eu era muito independente. A minha mãe às vezes dizia, mas como é que eu consigo lidar com você? Porque eu não gostava que ninguém dissesse para mim, você não vai, você não pode. Eu sempre fui meio rebelde. Que bom! Agora, dona Zenaide, para o bloco voltar, né? Assim, parou ali em 37 para voltar em 2000, quer dizer, o bloco submergiu e ficou lá por muitos anos. Para ele voltar, eu sei que houve um trabalho que foi determinante para isso e um trabalho de uma outra mulher que fez um trabalho de pesquisa, que foi aos jornais de época, aos jornais antigos, para ver a história do bloco, para conhecer aquilo tudo de perto. E, a partir dessa pesquisa, o bloco volta para as ruas do Recife, volta para o Carnaval do Recife. Eu queria que a senhora falasse para mim da importância desse trabalho da pesquisadora Jane Emirce para o Bloco das Flores ter voltado e também por ser patrimônio imaterial de Pernambuco hoje. Eu acredito que Jane foi muito corajosa, entendeu? Porque, que eu saiba, ela levou 10 anos da vida dela pesquisando, procurando jornais, para botar o bloco na rua, como se diz, né? E em 2000 ela conseguiu, com outras pessoas, com a família, porque a família estava com ela, né? Esposo, filhos, irmãos, sobrinhos, estavam todos juntos. Que eu acho que foi assim, para nós, foi uma maravilha, entendeu? Eu acho ela corajosa, ela é destemida, porque quando ela quer, ela faz.
não tem não. Essa é a Jane que eu conheço. O Bloco das Flores tem um detalhe aí na história dele, porque, embora ele tenha sido uma espécie de passaporte para participação feminina no Carnaval de Rua do Recife, ele foi fundado e foi mantido por um homem, né? O comerciante português, anotei o nome dele aqui, Pedro Salgado, foi o fundador do bloco. De 2000 para cá, quando o bloco renasce, e muito graças ao empenho e à força de Jane Mirce, de uma mulher, teve algum homem à frente do bloco ou de 2000 para cá só mulheres? Teve. O próprio Chico, que fez o resgate de Jane, foi o primeiro presidente. E depois do Chico foi Rinaldo. Ele foi o segundo presidente. Então, quando ele entrou, aí Jane, que Jane sempre era vice. Aí Jane assumiu a presidência e eu assumi com ela a vice. E depois a senhora Depois de assumir a presidência. Quer ficar na presidência do Bloco das Flores até quando? Olha, eu estou pretendendo ir até 2005 só. 2005 ou 2025? 2025. Dona Zenaide, a gente falou que o fundador do Bloco das Flores, ali em 1920, foi o comerciante português Pedro Salgado. Isso. Agora tem uma participação ativa do maestro Raul Moraes, não tem? Isso. Qual foi o papel dele no Bloco das Flores? Ele era, eu acho que ele fundou junto com Pedro, entendeu? E ele era o... Regente? Não, compositor? Ele era o compositor. Compositor oficial do bloco. Oficial do bloco. E foi ele o compositor até 1937, deve ter sido, né? É porque os dois morreram, né, no mesmo ano, né? E foi por isso que o bloco parou? Foi, a família parou com o bloco. Engraçado que ele só tenha sido resgatado no ano de 2000. Não vou nem fazer essa conta porque a minha matemática não alcança. 2. Eu não consigo sair de 37 para 2000, mas 63 anos, né? Não é isso? Ô, dona Zenaide, agora tem uma tradição do bloco, e que é linda, e eu acho que isso também é que comove muito as pessoas no desfile, que é a distribuição de flores. As mulheres distribuem flores com as pessoas que estão acompanhando o desfile. Isso. E os homens borrifam perfume. O perfume. Agora, tinha lá atrás, eu não sei se vocês mantêm ainda essa tradição, é a tradição do bombom. Um bombom que se jogava quando a pessoa estava com interesse amoroso na outra, aí jogava o bombom. Essa tradição está mantida no bloco? Mantém. A gente faz isso quando estamos no Marco Zero, entendeu? Sempre tem uma, duas com a cestinha e joga que o nome é Getone. Getone. Getone para lá e para cá. Porque se o rapaz se interessasse, ele devolvia o Getone para você. Ah, tá. Então o bombom vai e de preferência volta. Muito bom. Olha só, no ano do centenário do bloco, que foi em 2020, né, o Bloco das Flores foi um dos homenageados do Carnaval do Recife. Dividiu as homenagens com o maestro, a senhora lembra o nome? Foi o Bloco das Flores, eu lembro daqui a pouco, não tem problema, é só porque me escapuliu. Mas o Bloco das Flores foi um dos homenageados do Carnaval do Recife. Viraram tema de mestrado, agora recentemente... Isso. Com a nossa pastora Andréa Gadena, que fazia estudando da católica. Então, no dia 26, foi o dia dessa, que para a gente foi um prêmio, né? Não só tinha flores, como a sala estava lotada de amigas, no de dia da professores, defesa. Tudo, entendeu? Ou seja, o Bloco das Flores saiu das ruas, saiu da folia e foi para a academia e lá está, também. Isso.
Tem uma informação... Oi, pode falar. Teve Getone também lá, foi Teve distribuído. Getone? Foi distribuído Getone. Com lá. vai e volta? Não, foi da mão. É? Ô, dona Zenaide, eu tenho uma informação aqui que eu achei super preciosa, muito bacana. É de que o Bloco das Flores é a agremiação com maior número de frevos em homenagem ao Bloco das Flores. Isso. São mais de 20 composições, né? Todas voltadas para o Bloco das Flores. Qual desses frevos é o seu favorito? Olha, para eu te dizer assim, é meio difícil, né? Porque todos eles são lindos, são bonitos, são cativantes. E é difícil te dizer, né? Até para não magoar. Posso dizer um que eu particularmente acho super bonito? Pode. Bloco das Flores, uma declaração de amor. Foi o vencedor na categoria Frevo de Bloco daquele festival, primeiro Festival de Frevo da Humanidade, o nome é assim. E é muito bonito. Quem é o compositor desse frevo? Eu acho que é Ricardo Andrada, né? Não? Amaro Samba. Foi o Amaro Samba, foi esse que o premiado, porque tiveram dois no mesmo dia, todos dois, primeiro e segundo lugar, né? Todos falando do Bloco das Flores. Os dois falando do Bloco das Flores. Porque o Ricardo é o presidente do bloco Flabela Encantado, e ele também é compositor, e ele faz composições para a gente. Então, desse ano, tiveram as duas foram premiadas, a Amaro o primeiro e ele o segundo. Achei aqui, dona Zenaide, o nome do maestro que dividiu com o Bloco das Flores as homenagens do Carnaval do Recife em 2020. O maestro Edson Rodrigues. Quero saber da senhora uma outra coisa. O bloco não tem uma cor própria, né? Assim, não todo tem. ano os temas vão mudando, as fantasias vão mudando, as cores vão mudando. Como é que vocês mantêm esse acervo do Bloco das Flores de fantasia? Porque já são, tirando aí os 2 anos sem carnaval, os 2 anos da pandemia, então são 21 anos desfilando. Como é que vocês guardam esse acervo de fantasias e adereços? As componentes guardam nas suas casas, as suas Cada fantasias. Componente guarda a sua fantasia. É sua fantasia. Agora, nós temos um acervo, tem fantasias que pessoas que devolveu, que estão guardadas. Nós temos um local onde a gente tem esse acervo, né? De fantasias antigas, tem fantasias já bem mais do ano tem de 2020, já tem de 2020 lá guardada, né? Mas nós não temos um espaço grande, onde a gente pudesse ter elas em exposição e tudo, todos os nossos prêmios, é tudo guardado, porque a gente não tem uma sede. É isso que eu ia lhe perguntar, se a senhora não pensa numa exposição desse acervo do Bloco das Flores. Porque tem a história do bloco, que vai de 20 a 37, e tem essa história de 2000 para cá. E é uma história muito bonita, né? Assim, é uma história de beleza, de poesia e de rupturas. O bloco deu um lugar para as mulheres no Carnaval de Rua do Recife. A senhora não pensa numa exposição? Olha, pensar, a gente pensa, a gente tem vontade, falta um local, entendeu? Porque para a gente fazer isso, a gente tem que ter um financeiro, entendeu? E não existe, bloco não existe assim. Nós temos uma finança que vá sustentar isso aqui por 1 ano, por 2 anos, por o resto da vida. Não tem, não existe. O bloco sobrevive por conta própria? Por conta própria. Cada integrante faz a sua própria fantasia? Isso. Sem nenhum tipo de subvenção oficial? A gente tem uma subvenção da prefeitura, entendeu? Que inclusive o Flores só faz 2 anos que recebe. Nós não recebíamos antes. Até porque não chegou até a gente que existia isso daí.
Dona Zenaide, Zenaide Silva de Araújo, quando foi que a senhora adotou o Zenaide Flores? Olha, eu acho que foi logo que eu entrei, né? Porque, para mim, o primeiro ano que eu saí no Flores foi, assim, uma felicidade muito grande, né? Porque eu via os blocos, as coisas, achava belíssimo, bonito, e eu dizia, meu Deus, eu nunca vou sair num bloco desse. E olha Entendeu? aí, virou presidente ou presidenta do bloco. Eu tenho um filho que foi do Diário de Pernambuco, depois ele foi para a Folha. E da Folha ele foi para o Porto Digital, e o Porto Digital mandou ele para fora do Brasil. Ele está há 23 anos fora do Brasil. Quando eu disse, ele estava comigo, né? Ele disse, mas a senhora tem certeza que a senhora queria sair num bloco desse? Eu disse, eu tenho, meu filho. E a senhora nunca falou? A senhora nunca disse nada. Pois pode entrar que eu assumo. Ainda hoje ele é responsabilidade dele, a minha fantasia. Ele vem ver a senhora desfilar de vez em quando, não? Ele me viu desfilar nos primeiros. Depois ele foi embora. Não, porque as férias dele geralmente é em dezembro. E o carnaval, fevereiro, março. Aí ele não... Mas tem que mandar muitas fotos para ele, dona Zenaide. Eu mando. Porque as fotos os desfiles do Bloco das Flores são muito bonitos. Dona Zenaide, o tempo da gente está terminando. Eu queria pedir para a senhora falar do projeto Flores do Amanhã. Esse projeto foi lançado em 2018. Com que propósito? Com a propósito de, no futuro, termos... Porque nossas meninas, como a gente chama, já estão na idade já mais avançada, né? Você vê, eu sou uma da idade, né, mais avançada. E a gente precisa que ele vá à frente. Vocês preparam essas meninas para desfilar no carnaval? Participar desses desfiles de blocos líricos, no caso, o Bloco das Flores. Das Flores. Carnaval do ano que vem, já tem o tema? Já temos o tema, já temos a pessoa que vamos homenagear. E não pode falar ainda? Ainda não, mas te prometo que assim que resolver, eu te digo. Tá bom. Dona Zenaide, muito obrigada pela companhia, por ter vindo aqui ao Politeia, contar a história do Bloco das Flores para a gente, contar a sua história de foliã, de mulher guerreira, de mulher independente. Muita admiração pelo seu trabalho. Obrigada, Estela. Muito obrigada. Para você que acompanhou o Politeia até agora, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Equipe técnica deste episódio. Apresentação e pesquisa, Estela Mari Saldanha. Idealização, direção e edição, Fernando Lobo. Coordenação de produção, Marcelo Rios. Assessoria de imprensa, assistente de pesquisa e produção executiva, Patrícia Braga. Câmeras, João Paulo Mageiro e Vitor Santana. Designer gráfico, Alice Lobo. Designer de animação, Ailton Nativo. Make-up, Tasha. Administrativo, Cláudia Pedroso, Alice dos Santos e Eliane Ribeiro. Voz da abertura e créditos finais, Cira Ramos. O Politeia Podcast é gravado nos estúdios da Videotape, Recife, Pernambuco.